Boa noite, pessoal. É com imensa gratidão e alegria que nós começamos mais um estudo na Fraternidade Espírita Amor e Caridade. Agradecendo a esta casa tão abençoada pela equipe de Dr. Pedro Luiz e pelo Mestre Jesus e pelos nossos amigos, companheiros e parceiros. Hoje a gente vai falar sobre uniões antipáticas, ainda falando das penas e consolações. A Dani vai ler para a gente uma prece e mensagem que é sobre a esperança. E a Carol vai continuar nos ajudando com as mensagens, as respostas, as leituras. E a gente gostaria de dizer, se alguém tiver alguma pergunta, se quiser colocar, fiquem à vontade para sugestões, para críticas. Estamos todos aqui juntos para aprender, trocar ideias, trocar conhecimento. Lembrando que todos nós temos as nossas imperfeições e estamos tentando caminhar e buscar o melhor do Cristo em nós. Muito obrigada pela companhia, obrigada pela parceria e amizade com a FEAC, Fraternidade Espírita Amor e Caridade de Sete Lagoas. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Prece da Esperança. Mestre Jesus, o Cristo de Deus, abraça nossos corações na mais pura e linda esperança. Que sejamos capazes de sorrir, apesar da lágrima que insiste em cair. Que tenhamos força para prosseguir, mesmo quando as dificuldades gritam. Que estejamos atentos ao vosso amor quando a tentação vier nos desviar. Que possamos amparar os que nos rodeiam quando eles nos ferirem. Senhor, como o mar envolve a areia, avancemos levando alívio aos que sofrem. Quando a dor nos visitar, sejamos fortes para perceber o seu amor por nós. Quando a tristeza nos envolve, sejamos como o vento que contorna a floresta e chega ao mar. Quando nossos entes queridos partirem, sejamos vida para entregar-te com amor os nossos amores. Quando nos sentirmos sozinhos, sejamos luz para te alcançar, Senhor, e nunca mais acreditarmos na solidão. Quando nos sentirmos magoados, sejamos leves para perdoar. Sejamos fraternos, irmãos de todos e de tudo. E neste momento, Senhor, a grandeza que nos une para nunca mais nos separar é o laço divino da paz. Alegria no amar, na trajetória do Cristo, a nos amparar. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá. Mestre Jesus, é com imensa alegria e gratidão, Senhor, que com toda a esperança renovamos os nossos pensamentos, limpamos as nossas dificuldades, reforçamos, Senhor, coragem para que cada um de nós possamos, através das nossas mãos, abraçar e envolver aqueles que mais precisam. Que cada um de nós tenhamos a coragem de ter pensamentos e sentimentos mais puros e melhores. Que cada um de nós, Senhor, possamos ser a luz, o sol, a estrela, para aqueles que se encontram na tristeza, nas trevas e na solidão. Agradecemos, Senhor, a todos aqueles que trabalham cuidando dos doentes, todos aqueles que se esforçam e amparam os irmãos em sofrimentos nos hospitais, certos do amparo do plano maior, certos de que estamos onde precisamos florescer, que a luz do teu amor possa renovar a chama da alegria e da esperança em todos nós, reencarnados e desencarnados. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Estão dando continuidade ao nosso estudo, parte 4ª, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, uniões antipáticas. Questão 939, pergunta: uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que, entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição,
e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Resposta: não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encanto material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela, é que poderá apreciá-la, tanto assim que, em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se, reciprocamente, duradouro e terno amor, porque assente na estima. Cumpre, não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tornar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Miramês, Antipatias. Certamente que existem muitas modalidades de afeições, no entanto, tudo vem do espírito. Somente ele, na posição de encarnado, ama ou odeia. Quando o espírito se liberta do corpo na desencarnação, a matéria se funde na própria matéria, desfazendo-se da forma. Os elementos buscam seus iguais, fundindo-se e se transformando para a sua grandeza. Na própria matéria existe antipatia dos elementos, que vibram em diferentes ordens. Podemos afirmar que todos os acontecimentos contraditórios que se passam na vida da alma são necessários para que ela chegue à região do amor, passando a amar. Não podemos julgar a ninguém porque deixou de amar determinada criatura de quem antes tanto gostava. As próprias ilusões são lições para nos mostrar o verdadeiro caminho. Todos passam por essas diretrizes. Os espíritos elevados sabem disso, por isso não julgam. Bom, meus irmãos, esse tema é muito importante e ele nos faz refletir muito. Reparem que a gente está falando, né, das penas e consolações. O último capítulo, né, a última parte do Livro dos Espíritos que nos convida a refletir sobre a nossa responsabilidade. E dentro deste tópico, né, quando ele fala para a gente da felicidade, né, da punição, é sobre aquele céu e inferno que existe dentro de nós em consequência das nossas escolhas. Estaremos no céu se estivermos com paz na consciência, tranquilos, conseguindo conviver dentro da esfera que o nosso planeta permite, né? Então, o que nós temos que entender? Que as uniões que acontecem, né? Por isso que o título, ele não fala no casamento, no algo formal, ele fala em uniões. E olha que Kardec codificou em 1857. A união, né? Então, por quê? Cada país tem o seu regime, né, para formalizar um casamento ou não. Alguns são só religiosos, outros são religiosos pelo civil, outros só o civil basta, outros só o religioso. Cada país tem sua tradição. Nós devemos respeitar as tradições, mas mais do que respeitar, se existe a lei deve ser seguida. Mas, mais do que isso, nós precisamos entender que essa união, a nossa escolha. Nesta época, né, desde na Idade Média, até chegar a esses tempos mais atuais, esta época era... O que acontecia? Por que ele quis dizer união antipática? As mulheres eram obrigadas. Quem escolhia o marido era a família. Se casavam muito para preservar o nome e as heranças. Se casavam com as mulheres por causa dos dotes.
Então, às vezes, não se tinha escolha, né? Não se tinha escolha por tradição. Então, quando Jesus disse, não separei o que Deus juntou, porque Deus jamais uniria almas que não fossem por frequência, que não fossem, não tivessem sintonia e num padrão vibratório do melhor, de sintonia entre eles. Então, as uniões antipáticas são, hoje, né, e desde os primórdios, aquelas que eram obrigadas a casar, né? Elas eram obrigadas a casar, sofreram e passaram por este processo todo, lutando por um sentimento, constituindo família e transformando esse amor no equilíbrio da sociedade. Gente, as uniões, né? A gente, quando fala em união antipática, é muito sério a gente ver aqui que ele fala da frequência. Primeiro, hoje, há muitas décadas, nós escolhemos. Mas, por que elas se tornam, no princípio, um mar de rosas, nós ficamos inebriados, apaixonados, cegos, e depois tomamos pavor, ódio e birra? Porque tem uma coisa aqui que eles nos explicam, que nós vamos o quê? As nossas escolhas de verdade, que cada um repense. Por que eu casei e encontrei fulano? E depois eu casei com outra pessoa, ele virou outra pessoa, né? Será que ele virou outra pessoa? Ou será que naquela frequência do compromisso que nós assumimos, de dentro de uma união, educarmos aquele irmão a quem em outras eras nós causamos muito mal? Né? Então, a Joana de Ângeles diz que aquela esposa complicada, que nos irrita tanto, foi alguém que nós abandonamos em vidas passadas. Aquele marido grosseiro foi alguém a quem nós deixamos em desespero e casamos com ele por interesse em outras eras, né? Então, que o núcleo familiar, é muito sério isso aqui, porque quando a gente fala nas escolhas e na união, a gente pensa muito, né? Eu casei com a pessoa, ela mudou demais. A pessoa que mudou não fomos nós. O que nós fazemos? Se nós vivemos em outras eras e precisamos, nós nos unimos. Por que quando eu comecei eu estava tão apaixonada? A paixão física, biológica, ela dura no máximo 24 meses, a ciência já explica isso. E depois que isso passa, né, começa-se a construir um verdadeiro sentimento de respeito. Isso é o amor. Respeito à família. Tem uma questão aqui que eu vou lembrar o número daqui um tiquinho. Questão 695, que nós estudamos tem pouco tempo. E o Kardec pergunta, será contrário à lei da natureza o casamento, uma união permanente de dois seres? E ele diz, é um progresso da marcha da humanidade. Tem uma outra aqui que ele fala que se o casamento, o amor livre, Emmanuel diz que amor livre de amor não tem nada. A doutrina dos espíritos, ela nos convida, gente, não para punição, mas para responsabilidade. Então, o casamento, ele não é punitivo, ele é educativo, né? Então, Joana de Ângeles, ela diz que o casamento, ele nos educa, tolerância, paciência, respeito. O sexo no casamento, né, naquele compromisso que nós assumimos de fidelidade, ele representa respeito e nos educa. Então, por que gera essa antipatia? No mesmo período que em vidas passadas nós humilhamos, traímos, magoamos, abandonamos, neste exato período esse sentimento desperta. Nós não conseguimos lembrar, pelo véu do esquecimento, pela bondade divina, porque isso é um alívio, mas a gente vem com o sentimento. Então, casamentos que passam uma época muito bacana, muito bons, passam anos, de repente um toma birra do outro, toma antipatia, do nada, sempre viveram da mesma forma, porque naquela época, em outras eras, um desses magoou muito o outro. E qual que é o trabalho de agora? O trabalho de amor, de paz, de perseverança. A família, a sociedade, ela só se equilibrou e evoluiu quando as famílias foram constituídas. E é muito triste a gente pensar que muitos ainda temos que buscar em nós qual foi o motivo
que nós escolhemos aquela pessoa para casarmos, para nos unirmos a ela. Interesse, dinheiro, beleza, só a condição física, né? Então, a gente traz conosco, aí a psicologia tem 1000 traços, traz todas aquelas dificuldades nossas, de nossas famílias, e descarregamos isso nos nossos parceiros. Então, o respeito pelo casamento é primordial, é o equilíbrio, né? E entendendo que nós reclamamos muito, nós somos muito pouco tolerantes, né? Muito pouco tolerantes. E a gente reclama muito. Só que a gente reclama como se o erro fosse sempre do outro, nunca é nosso. Né? E a gente não dá aquele exemplo de paciência, né? E Emmanuel nos fala, né? E no Leon Denis também, nas obras espíritas, ele fala que o reencontro de uniões em que sempre tem atrito e gera antipatia, ele é um ajustamento de vidas passadas. Ele é a nossa oportunidade. Planejamos isso para reparar e reequilibrar, né? Então, e Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele fala muito isso, olha, para que nós não sejamos mutilados psíquicos, é urgente não mutilarmos ninguém. Mutilar no sentido de agredir, de ofender, de humilhar, de trair, de não respeitar o lar. Então, temos infinitas histórias ditadas pelos espíritos falando sobre a alegria e o amor. Um casal comemorando 50 anos de casado, os filhos reuniram, né? Fizeram uma festa e proporam para os pais o seguinte, falaram, olha, vamos fazer o jogo da verdade. Imagina, o pai com 80, a mãe com 70, 50 anos de casado, vamos fazer. Falaram, vamos. Aí o filho, né, os filhos viraram e perguntaram assim, mãe, como que você deu conta de aguentar meu pai? Ele é insuportável. Gente, isso na festa, na frente de todo mundo. Nossa casa era horrível, porque ele era insuportável, mas a senhora sempre brincava, levava tudo e a gente foi conseguindo viver, mas meu pai é muito chato. E ela virou e falou assim, como é que você conseguiu isso tudo? E ela amorosamente respondeu o seguinte, todas as vezes que ele era muito grosseiro comigo, eu não falava nada na frente de vocês. À noite, antes de dormir, eu perguntava assim para ele, desculpa, perdão, o que eu te fiz para te magoar tanto porque você foi muito agressivo? Ele nunca respondeu para ela um lá, mas ela falou assim, vocês não sabem o quanto ele melhorou. Vocês estão acostumados a reclamar do seu pai, mas vocês não têm noção quanto ele foi melhorando ao longo do tempo e como ele é muito melhor hoje. Então, as antipatias, se formos buscar nas teias de nossas vidas passadas, nós temos que agradecer, mesmo porque se hoje nós não suportamos aquele marido, nós não aguentamos aquela esposa e a gente separa, né? Está muito difícil, podem ter certeza, a moratória, o que é isso? Se nós não damos conta nessa vida, Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, ela diz o seguinte, se nós temos problemas na convivência com aquele que nós escolhemos para viver junto, antes de partir para uma outra união, nós precisamos reconhecer em nós todas as nossas dificuldades, o que nós fizemos de errado, porque nunca esse desastre é por conta de um só. Se não for nessa vida, em vidas passadas. Ninguém tem que correr risco de vida e ficar com um companheiro que pode te matar. Ninguém tem que correr esse risco de vida, né? E por isso que fala, o que o Espiritismo fala sobre o casamento? A responsabilidade com relação às nossas escolhas. Tem uma velha lenda chinesa que ela diz, olha, se você for escolher alguém para namorar e casar, procura quem é o melhor de papo da turma. Porque passado algum tempo vocês vão ter que conversar, mas vai ter só que conversar. E se você não tolera, não suporta, a beleza vai acabar. Aqui. Peraí. Beleza. Pode ir. Vamos lá? Pessoal, então isso vale muito a pena para a gente entender, né? Que o Espiritismo não é a doutrina do não, ele é a doutrina da responsabilidade. Então, muitas vezes nós não damos conta desse casamento, não suportamos e separamos. Sabe o que acontece? Numa próxima reencarnação,
aquele que mais aprontou, né, ele vai precisar desse outro e vai querer voltar e recuperar esse núcleo. E aí pode ser que ele não volte, né? A gente nunca sabe, ele não vai voltar como nosso marido, ele vai ser um filho, vai ser um irmão, vai voltar como um pai. E nós, nesse núcleo familiar, nós muitas vezes recebemos filhos e muitas vezes com problemas sérios, e esses filhos nada mais foram do que nossos amantes em outras eras e estão aí para exigir o nosso cuidado, para a gente aprender a amar o ser humano fraternalmente. Os nossos casamentos, a nossa união, a questão, né, o Espírito, na questão do livro dos Espíritos, eles explicam isso. O Espírito não tem sexo. Conforme nós vamos evoluindo e nos libertando dessas amarras grosseiras da carne, evoluindo, nós vamos entender que nós somos todos irmãos. Então, um casamento de alma são dois irmãos fraternos em Deus, fazendo uma escolha de educação em conjunto, fazendo uma escolha de amar e criar os filhos. Muitos de nós, lá no plano espiritual, somos amigos e combinamos de voltar juntos e buscamos ter filhos com amigos que nós viciamos, que nós deixamos cair na prostituição, que nós abandonamos. Aí quando chega aqui, a gente quer a grama do vizinho, porque é mais bonitinho, enfia o pé na jaca, vai passear, some. E aqueles filhos que nós nos comprometemos a cuidar, a direcionar, a que eles não tenham mais queda, nós seremos extremamente responsáveis por ele. Então, o casamento, gente, é muito importante para que nós possamos entender que existem muito sofrimento dentro dos lares. Né? Minha avó sempre dizia, só a panela sabe o que tem, só a colher sabe o que tem no fundo da panela. E o sofrimento às vezes são enormes, as decepções, a grosseria, né? A chatura mesmo. E aí, de repente, a gente vai tentando nos educar, nos enxergar, entendendo que vale a pena lutar por aquela família, por aqueles filhos, por esta união, né? Olha, é um caso muito interessante que nós reclamamos muito, né? Mas eu conheço uma pessoa que reclamou do marido 70 anos. Deus me livre, eu quero ficar livre desse trem, não quero esse homem de jeito nenhum. E de repente, morre o marido. E ela vira e fala, nossa Senhora, agora eu estou livre. Passado pouquíssimos meses, ela começou a falar, gente, ele era bom, sabia? Ele era caridoso, ele ajudava meu vizinho, ele tinha paciência, era o único que tinha paciência com a minha mãe. Ele nunca tive um cobrador na minha porta cobrando uma conta. E ela começou a ver todas as qualidades que ele tinha, que antes eram cantaroladas com todas as dificuldades. E fez com que a vida ficasse muito ruim de só ver defeito no companheiro. Então, nós temos uma faculdade nos Estados Unidos que estuda sobre a felicidade e o perdão. E o que mata um casamento não são as grandes tribulações, são a grosseria com que um trata o outro no dia a dia. São as pequenas coisas que parecem exploração. É não entender que todos que moram na casa precisam limpar, cuidar. Não tem função de homem, tem função de mulher. É uma família que está ali. Todos devem limpar, todos devem conversar, todos devem trabalhar. E o dia que nós entendermos isso, a gente vai entender o que Emmanuel diz. Quando enlouquecemos as pessoas com traições, com mentira, né? Com dívida, com aquele passo vergonhoso, né? Do machismo, de achar que ele pode pular fora, mas que não, eu gosto da minha mulher, o que tem em dar uma pulada fora? Entendendo que esse padrão vibratório você leva energias deletérias horrorosas para dentro de sua casa. Então, respeita ao próximo. Por que a gente une, então, com alguém que, passado algum tempo, eu tenho extrema repulsa? Pela lei do magnetismo. Porque no íntimo, né, nós, naquela fase do enamorar, nós ficamos, isso é meio que escondido da gente, até que na convivência aquilo volta. Por que isso? Porque pelo caráter, pela conduta, pelos ganhos, pelas coisas que nós já evoluímos ou não, isso reaparece em determinada fase. Aí começa a nossa luta. Gente, só para contar um caso bem interessante, a gente fala muito, reclama muito do outro, né, querendo que o outro faça tudo, mas vale muito a pena. Um
Sobre a questão de um reclamar do outro, um rei virou e falou o seguinte: olha, eu quero encontrar alguém que me ensine, que ensine essa minha mulher a parar de reclamar. Chamaram um filósofo, ficou dando aula para ela semanas, ela não aprendeu. Chamaram um mago que ensinou 1000 coisas, ela não aprendeu. Chamaram um médico que ensinou 1000 coisas, não aprendeu. Aí esse rei, um dos servos do rei falou assim: ó, tem um senhor que fica lá na praça e ele não xinga ninguém, não responde ninguém, não reclama de ninguém. Ele falou: volta lá e busca esse homem para ele me ensinar. Como é que eu faço? Como é que eu ensino minha mulher a parar de reclamar? E aí o servo, depois de meia hora, voltou e falou assim: o homem não pode vir. Eu falei: por quê? Porque ele é mudo. Ele não reclama porque ele é mudo. Então a tolerância é um exercício de paciência e que nos educa, né? E todas as vezes em que nós pensamos no tanto que o outro nos irrita, se nós fizermos uma prece, a gente ameniza o lar. E quando o casal é daqueles que fazem picuinha e pequenas vinganças, o ambiente fica horrível. André Luiz conta em um dos seus livros que o marido e a esposa brigaram de manhã. E ela teve tanta raiva do marido, e ela ficou o dia inteirinho com ódio, e fez um almoço, e André Luiz, com a equipe que estava nessa casa para estudar magnetismo, é o que a gente falou sobre atração, né? O que nós temos, que eu falo tão mal no outro que me irrita, é algo que nós ainda temos dentro de nós. E aí, André Luiz visitando, falou assim: mas o que tem de errado com o almoço? A comida está maravilhosa para os olhos da terra, mas por que sai aquela fumaça preta, escura? E aí, os instrutores ensinam o André Luiz, que falou o seguinte: a mulher fez a comida com tanta raiva do marido, que ela jogou uma energia tão ruim, que ele vai chegar agora, todos vão almoçar, e todos vão passar mal depois, por causa da energia de raiva que ela jogou no alimento. A importância da frequência que nós mantemos no nosso lar. E os obsessores, aqueles que querem destruir, né, a nossa evolução, vão sempre colocar em nós lembranças e tormentos de impaciência, só vai ver defeito. Nós precisamos trabalhar e lutar contra isso, né? E só lembrando que uma senhora, acho que eu contei isso semana passada, uma senhora que sempre acompanhava a gente numa das palestras, ela dizia que estava sentindo muita saudade do marido, muita, que chorava muito. E aí nós perguntamos: que bom, porque quem deixa saudade deixa coisa boa. Ela falava: ele é um traste, mas eu estou sentindo falta. Então, as uniões antipáticas nada mais são reajustamento para nós e para aquele irmão que nós desajustamos. Essa antipatia, muitas vezes somos nós em outras eras que desequilibramos. Então, diante disso, nós precisamos entender, e aqueles casamentos que a gente faz a escolha só pela beleza, só pelo poder, pelo dinheiro, pela posição, então aqui a gente fala, os amigos espirituais já nos ensinam, que de verdade, esse casamento a gente já começa a lei de causa e efeito aqui mesmo, né? E que a gente tem que entender que se nós tivermos escolhas pelo espírito, pelo sentimento, pelo trabalho no bem, e não escolhas só de corpo, de interesse, escolhermos pela matéria ou pelo sentimento. Então as uniões serão mais honestas, as uniões serão mais verdadeiras, e todos vamos evoluindo e vencendo. Lembrando sempre que se somos obrigados a conviver numa união que se tornou antipática, união antipática, dentro da nossa casa, tem irmão que a gente não consegue escutar a voz. A gente sabe de casos de irmãos que estão 15, 20 anos sem conversar um com o outro. A gente sabe de pais que convivem dentro de casa e um não conversa com o outro, né? Então, nessa relação cabe o quê? Prece, fortalecimento, repensar, falar sobre isso, fazermos todo o possível. Se não for possível, que sejamos, nunca deixamos de ser pai e mãe. Nunca, não existe ex-pai e ex-mãe. Sejamos responsáveis com os nossos filhos, mas lembrando sempre que se nós separarmos, numa próxima oportunidade, a gente também pode se reunir nesse grupo. Lembrando que aquele que quebra o compromisso, aquele que primeiro quebra o compromisso,
vai ser o primeiro, no plano espiritual, a querer depois reunir essa família. E aquela família que ele quebrou o compromisso, que ele traiu, essa família pode não querer. E ele vai ter que buscar uma outra família que o aceite. Lembrando o seguinte, uma amiga, último caso dessa questão, uma amiga contando que ela estava, né, sofreu muito com o marido muito agressivo, e aí não teve condição, precisou separar. E ela chegou na casa espírita muito preocupada e falou, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não dei conta, mas ele estava muito agressivo. Ele foi muito insuportável, ele me humilhava, ele só me criticava, ele só coloca defeito. Eu tive que separar. E aí foi dito, olha, pelos adultérios que ele cometeu, pelas agressões, ele rompeu o compromisso. Quando existe muita mentira, muita agressão, quem fez isso rompeu o compromisso. Né? Por isso que Jesus diz que as leis dos homens são injustas. Não separe o que Deus nos juntou, aquilo que era pelo sentimento verdadeiro. E ela disse, ela falou assim, mas eu não quero voltar com ele na outra vida, e já me falaram que eu volto se eu desistir do compromisso. Ela falou, fique tranquila. Quem somos nós para saber? Talvez ele venha como um filho, como um irmão, né? Venha como um pai. Aí ela virou e falou, tô doidinha para ele vir como um filho, porque vai ser cada palmada. Então, diante das uniões que a gente estamos enfrentando, precisamos entender enquanto sociedade que o equilíbrio de uma vida está nas células das famílias. E aqueles que por grande agressão e grande sofrimento precisaram se separar, o que nós precisamos é ter dignidade e respeito. Não se precisa perder a amizade. Né? Muitas vezes, irmãos às vezes separam e são muito bons amigos. Então, que nós possamos refletir sobre a nossa responsabilidade. As antipatias são momentos difíceis de outras eras em que um ou outro muito magoou. E agora ele convive para, na tolerância, ensinar para o outro, ensinar para a família exatamente como conviver, viver com respeito e amor. Vamos lá? Questão 940, pergunta. Não constitui igualmente fonte de sabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Resposta. Amaríssimos, com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois dessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. A gente vai entrar na questão A. Você vai querer comentar essa primeira? Depois, Tá. Aí depois você lembra da mesa. Né? Tudo bem. Então, questão A. Mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Há, e para ela é uma dura expiação, mas a responsabilidade de sua desgraça recairá sobre os que lhe tiveram sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro, aurirá consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Pessoal, aqui fala, né? Não constitui igualmente uma fonte de tristeza, né? De dificuldades. Quanto mais amargos, quanto envenenam toda a existência, né? Pela falta de simpatia. E aí, aqueles que às vezes se veem obrigados. Às vezes nós conhecemos pessoas em que você nota que um está sendo muito mais sacrificado do que o outro. A gente nota que um dos casais estão passando por... um deles, né, sempre está abrindo mão e cedendo porque o outro é desequilibrado emocionalmente. É desequilibrado psicologicamente, né? E aí causa desabores, grandes vergonhas para a família. E aí ele fala, né, qual que é isso? É a causa principal dessas infelicidades, né? Porque nós causamos isso numa outra era. E aí, diante disso, ele fala, mas por que a gente é obrigado, né?
E aí ele fala, julgais que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? O que ele faz isso aí? Essas uniões, o que elas buscam? Satisfação do orgulho e da ambição. É quando nós já começamos aqui mesmo, nesse resgate. Eu lembro de um pessoal antigo contando de uma determinada pessoa, né, de uma cidade interior aqui próxima, e ele casou com uma pessoa extremamente difícil, de gênero difícil, e ela era muito rica. E ele dizia para os amigos a vida inteira, eles saíam, né, para se encontrar, ele dizia, mas aí o pessoal brincava, todo mundo era feliz, ele não era feliz. Mas ele falava assim, eu não tenho problema de dinheiro. Ele assumiu e ele não era feliz, viveu o tempo inteiro, casou por causa da herança da família. Então, quando nós falamos isso, né, pensamos numa situação dessa, o que leva? Não nos cabe julgar. O que nós podemos dizer é que cada um de nós, tudo que nós causamos ao outro, vai chegar em nós. Toda dor e tristeza que causa o outro, ela vai afetar em nós. O mal não pertence a quem sofre, ele pertence a quem faz. Então, quando nós somos obrigados, às vezes, existem situações em que a mulher no extremo desequilíbrio, o homem fica pelo equilíbrio dos filhos pequenos. Eu lembro de um grande amigo que ele dizia, falou, olha, quem falou que filho não segura casamento? Pelo desequilíbrio que ela tem, eu preciso ficar no lar, até meus filhos crescerem, ter uma lógica, não tem condição. E ele ainda dizia, falou, olha, ele falava, né, eu tenho muita responsabilidade, eu não tenho coragem de expor meus filhos a uma situação complicada. Então, diante disso é a responsabilidade e aquele sentimento que já é inerente nesse espírito, nesse irmão, de um compromisso assumido, né? Lembrando que tudo que a gente enxerga de ruim no outro, Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, ele fala, a candeia do seu corpo são seus olhos, de forma que, se seu olho for bom, todo o seu corpo brilhará. Então, a forma como nós olhamos e criticamos é a forma como nós trabalhamos essas energias dentro do nosso lar. Olha só, tem uma mãe que ela disse que passou uma vida inteira, ela contando isso depois, né, para as amigas mais velhas, contando que ela não comia carne para deixar para os filhos, que ela reformava as roupas delas e falava que gostava, comprava roupa só em bazar, reformava muito, que falava que gostava, e todo mundo na casa pegava no pé dela, mas que apego é esse? E mais velha, ela contando para a amiga, uma das filhas estava perto, ela tinha tido 6 filhos e falou assim, nossa, e contando todos os sacrifícios que ela fazia. Ela falava que não tinha fome para sobrar mais comida para os filhos, ela falava que não estava precisando de sapato, nem de roupa, e passava uma dificuldade absurda. E aí a filha que estava perto falava assim, mãe, você nunca contou, eu nunca percebi tudo que você passou, a gente achava que você era desligada. Aí ela dizia, minha mãe é tão maravilhosa que nós passamos tanta falta e nem percebemos pela forma delicada que ela suportava aquela dificuldade e as grosserias do nosso pai. Então ela nos ensinou, todos somos bem casados, temos bons exemplos, por causa da doçura que ela levou. Eles não tinham percebido o tamanho daquele sacrifício. Então, gente, não existe vítima inocente em casamentos difíceis, tá? O que existe é a nossa oportunidade de um grande e bom resgate, tá? Olha só, Allan Kardec, né, ele fala muito sobre a organização da família. E nós precisamos lembrar, né, de algo muito bacana que vem nos lembrar. Teve uma comemoração que chamou atenção nas mídias sociais. O casal mais velho do mundo foi parar no Guinness Book. Ela tem, olha bem, gente, ele tem 110 anos, ela tem 104 e eles comemoraram 79 anos de casado no 1º de setembro. E todo bonitinho, eles têm 11 netos, 21 bisnetos, tiveram 5 filhos, tem tataraneto.
E aí os dois bonitinhos demais, todos os dois super saudáveis, né? E uma das filhas diz o seguinte, que eles estão muito chateados, porque eles queriam fazer uma festa enorme, porque eles adoram plantar, cuidar das frutas da horta e fazer um almoço enorme no aniversário de casamento e chamar todo mundo. E esse ano não podia, por causa da pandemia, né? E aí eles estão, é um casal que mora no Peru. E aí eles viraram, a filha falou assim, mãe, vamos gravar uma mensagem para você explicar para todo mundo como é que pode, né? Um casamento durar tanto e os dois são enamorados. E aí eles falaram que qual que era a fórmula, por que esse casamento dura tanto, né? São 3 palavrinhas mágicas que ela disse: respeito, amor e abnegação. Respeito, ela disse que ensinou isso para todos os filhos do neto. Respeite quem está do seu lado, que o amor vem. Abra mão, tenha tolerância, tenha paciência, que o amor cresce. Seja um bom exemplo, dê um bom exemplo. E ela ensinou isso para todos os seus filhos. Então, ou a gente fala, né? Quando a gente fala em vítima inocente, um motorista de ônibus, essa semana, ele entrou dentro do ônibus alguém cego usando uma muleta. E esse alguém, e ele disse que ele tinha brigado com a mulher dele, né? Estava de mau humor, motorista cansado, trânsito pesado já. E aí ele escutou o cego pedindo ajuda para várias pessoas, que onde era, ele ia parar no hospital, fazer um tratamento, e as pessoas não o ajudavam, nem o respondiam. E ele foi vendo isso, e tudo que esse senhor pedia de ajuda, ninguém ajudava. Quando ele viu que falou assim, eu queria parar perto do hospital São Vicente, ele disse que sem constrangimento nenhum, ele parou o ônibus, desceu do ônibus, atravessou na faixa e levou esse homem dentro do hospital e avisou dentro do ônibus, olha, fiquem esperando, porque ele pediu ajuda, ninguém ajudou, eu vou ajudá-lo. O motorista parou. E aí todo mundo filmou e viralizou. E aí ele disse que a esposa dele, quando chegou em casa, né, estava extremamente emocionada com o gesto de amor que ele tinha feito. Né? E o casamento tem isso. As uniões têm isso. Então, quando nós gostamos de gritar, de responder, de pequenas vinganças, só nós transformamos o lar num martírio para os filhos. Quem não conhece aquela pessoa que fala assim, ele fez isso comigo hoje, mas amanhã ele me paga. Eu conheci uma senhora que ela falou comigo o seguinte, toda vez que o marido dela chegava bêbado, ela fazia uma semana de pirraça e de raiva no marido. Então, a casa sempre tinha uma energia péssima. Porque nós somos o resultado, a candeia do corpo são seus olhos. Aquilo que a gente vê é aquilo que a gente traz. Então, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mas nós somos obrigados a respeitar e a ter dignidade com aquele compromisso assumido. Toda responsabilidade assumida e não cumprida, voltaremos e teremos que trabalhar com ela de alguma forma. Muitas vezes encontramos no plano espiritual homens e mulheres implorando perdão e pedindo para voltar e prometendo que vai ser melhor dessa vez. Então, quando nós desencarnarmos, nós queremos ser aquele que vai ter o arrependimento? Ou nós seremos aquele que cumpriu o meu papel, fiz o melhor que eu pude? E aí teremos mais alguém incluído na nossa parentela de amor. Gente, falando nisso, só um último caso que a gente gosta muito de contar na FEAC, e eu lembro que no Espiritismo a gente sempre estuda essa doutrina, que é a doutrina de amor, de educação, que nunca nos fala que é por punição, por compromisso e responsabilidade de manter uma sociedade. Tinha um jovem, né, na grande capital e no Brasil, ele namorou muitos anos, e ele não abria mão do futebol e do churrasco. E ela namorou, e ela queria casar, ela queria muito ter filho, e ela tolerou isso no namoro e falou assim, vamos casar? Ele falou, olha, podemos até casar, mas eu não abro mão do futebol nem do churrasco. E aí, quando ela casou, né, ela falou assim, ele vai melhorar um tiquinho. Ele saía para beber no sábado, depois chegava de madrugada bêbado. Depois passou, na sexta-feira ia para o futebol, voltava bêbado de madrugada.
Passou a saía na sexta, chegava no sábado de manhã, bêbado. E começou a sair e por fim já estava ficando, era o fim de semana inteiro, na churrascada, no futebol. E ela calada, sempre numa fé, falava, não, ele vai melhorar, eu casei com ele, eu sabia que ele era assim, não vou brigar. E de repente, não mais que de repente, esse homem começou a sair na sexta e voltar no sábado, ela achou estranho. Ela começou a pensar assim, ele arranjou outra, está querendo pedir a separação e está sem graça. Aí ele começou a sair na sexta e voltar na sexta antes da meia-noite. Ela falou, o caso é grave, ele arranjou outra mesmo e está querendo me avisar. Ele parou de beber e ficar em casa no fim de semana. Ela falou assim, eu tenho certeza que ele arranjou outra. No próximo mês ele chegou e deu todo o salário que ele recebe, falou assim, administra o dinheiro da casa para nós que você é melhor. Ela falou assim, então vamos conversar que é grave. O que está acontecendo? Você quer separar? Você arranjou alguém? O que foi? Ele falou, não. Sabe o que aconteceu? Eu tenho um amigo que tem me levado para assistir umas reuniões no Centro Espírita, do lado do nosso trabalho. E eu tenho assistido as reuniões lá, e aí eu descobri que tudo que a gente apronta, a gente responde por ela. E se a gente não fizer direitinho no casamento, a gente tem que voltar com ela. Ele conta isso para a esposa. Então, na verdade, né, a beleza de uma doutrina é renovando atitudes, né? Não estamos aqui, ninguém tem que mudar de religião. A doutrina espírita nos ensina o amor, né? O respeito e a dignidade. E a fórmula secreta para o amor que aquela senhora disse, né? Que era a alegria e a maturidade. Enquanto somos crianças, enquanto somos imaturos, nós estamos ainda com o coração imaturo, querendo só satisfazer um prazer, né? Olha só, essa história do marido, né? É melhor tratar bem, senão eu tenho que voltar de novo, tenho que casar de novo com ela. Ele faz nos lembrar também uma lenda árabe, que ela diz o seguinte, o filho de um homem muito rico falou com o pai, eu quero encontrar uma mulher perfeita. Eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou estudado. E saiu pelo mundo. Aqui não tem. O pai dele falou, meu filho, aqui você pode escolher a esposa que você quiser. Nós temos muitos conhecidos e ele saiu pelo mundo. Ele depois voltou. 10, 12 anos depois. E voltou sozinho. E virou para o pai dele e falou, meu filho, você andou tanto e não conseguiu ninguém, não achou? Achei. Eu achei a mulher perfeita. Mas ela também estava procurando um homem perfeito e não me quis. Então, diante disso, que nós possamos entender aquela maturidade psicológica que Joana de Ângeles nos diz, que o casamento é a célula pura de amor, as uniões, não vamos falar casamento, união de sentimento, união de respeito, né? Aquela união que vai ser bom de papo para sempre. Eu tenho uma turminha jovem lá, da mocidade, que elas falam que sempre lembram de mim. Quando elas começam a paquerar, elas pensam assim, não, tem que ver se é bom de papo. Esse é o caminho. Porque vai passar um tempo, gente, a gente vai ficar no bate-papo, na tolerância, no respeito, né? E muitas vezes, pessoas desequilibradas não só desequilibram o seu lar, desequilibra a família, desequilibra o vizinho, leva transtorno. E cada um de nós já estamos no tempo da responsabilidade, no tempo de respeito, né? No tempo de olhar para o próximo e entender que aquele que nos acompanhou nos primeiros momentos, aquele que nos suporta nas dificuldades, aquele que merece o nosso respeito. Eu admiro muito, meu sogro foi um homem muito bonito, muito bonito. E ele dizia, não sou boba não, minha filha. Você acha que as mulheres estão atrás de mim por quê? Por causa da minha velho, por causa da minha beleza? Não, não. Eu amo a minha mulher porque me deu meus filhos. E ele tinha um valor, um amor lindo que ele declarava para ela a vida inteira. E dizia, desde que eu casei com essa mulher, nunca mais beijei ninguém. E ele falava isso tonto, e olha que tonto fala a verdade. Eu tenho profunda admiração pelo respeito com que ele criou a família. Então, isso tem muito valor, isso vale muito a pena, e vale muito a pena a gente refletir qual o papel e o respeito na união que nós estamos tendo, na convivência com aquele que nós escolhemos para estar ao nosso lado. Se está difícil, vamos pôr um pouquinho mais de fé e ver o que nós podemos fazer para não pôr mais lenha na fogueira, mas sermos como aquela esposa, sermos como o marido,
que no silêncio esperava a raiva passar para depois conversar. Que assim seja. Que assim seja. Então, continuação da 940, Miramês, viver juntos. Viver juntos é tarefa árdua, por estarem os homens em nível de provas e expiações. Quase sempre não estão em sintonia perfeita uns com os outros, e nesta falta de simpatia é que vêm os desencontros espirituais. O que fazer neste caso? Daí é que surgem as oportunidades valiosas para o desabrochar dos valores espirituais que dormem dentro de cada um, bem assim para sentir a assistência dos benfeitores da vida maior, capaz de nos ajudar a acordar os tesouros da intimidade dos corações. O espírita deve conhecer essas faces da vida, é sua obrigação recolher todas as forças na fonte interna dos sentimentos e compreender o que deve ser feito para a paz do lar e o comportamento correto dos filhos. Quem se desespera acende fogo na lenha dos próprios sentimentos em desacordo. Deve procurar a solução no Evangelho de Jesus, que ele, além de ser a vida, é a verdade e o caminho para todos nós. Pessoal, aqui está perguntando, nossa, não há sempre uma vítima inocente? Nós precisamos entender. Jesus não erra. Jesus não erra. E tem mais, quem está vivendo um casamento muito difícil e teve a oportunidade, pelo amparo dos que o cercam, de te dar um novo direcionamento e nós não tivemos coragem de mudar, a ninguém nós podemos culpar. A ninguém nós podemos culpar. Porque se houve uma oportunidade em que nós possamos, quando alguém nos agride, quando alguém nos mente, nós podemos, com todo respeito, sem inimizade, partir para uma nova vida. Mas, se nós queremos que todo mundo tome todas as decisões por nós, nós aí estamos sendo imaturos. Jesus não erra. Jesus não erra. E exigir, sabe qual que é o grande problema? Eu gostaria de ler aqui algo muito interessante, sabe qual que é o grande problema nosso quando nós falamos que decepcionamos com as pessoas? Nós não temos o direito de decepcionar com ninguém. Cada um dá conta de ser o que é. Nós colocamos expectativas e queremos que o outro faça o que nós gostamos. Nós não temos o direito de falar que decepcionamos, porque cada um dá conta do que é. Então, lembrando que a maioria dos casamentos no planeta Terra, nós estamos num planeta de prova e expiação. Não existe vítima. Não existe vítima. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a nossa escolha, né? Olha só, a maioria dos casamentos no planeta Terra são provacionais. Existem 5 tipos de casamentos que foram delineados pelos amigos espirituais, que está na questão, tem vários estudos, Leon Denis, na Martins Peralva, em que eles nos explicam o seguinte: o que é o casamento acidental? Aquele por interesse, aquele só pelos prazeres fúteis, aquele que nos envolvemos só querendo ter algo em troca, porque só pelo prazer físico. Esses casamentos são acidentais. Esses passam muito rápido aquele primeiro momento, e muitas vezes nesse muito rápido já envolveu filhos que nasceram. E este casamento acidental, por uma escolha de interesse fútil e fugaz, isso vira um casamento provacional em próximas reencarnações, né? Lembrando que muitas vezes, por meio desses casamentos acidentais, o que é acidental? Aquele em que ou o homem ou a mulher se envolvem com alguém muito mais novo, se envolve com outra pessoa e destrói um casamento, destrói um lar. Aquele casamento em que, além de destruir um lar, não deixa o marido ou a esposa sustentar os filhos que eles tinham antes. Então, as consequências disso aí é que vem agora para nós, que nós chamamos. E aí Deus nos explica que não há injustiça, mas nós temos o livre-arbítrio. Está muito difícil, nós temos escolha. Ninguém mais hoje fica obrigado com ninguém. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Quando existe a discussão, eu não quero, pago isso, eu não sustento. As brigas miúdas é que destrói e colocam toda uma energia de miasmas e deletérias dentro do lar, né? Então,
Olha só, o casamento provacional, a maioria dos casamentos no planeta Terra, o que significa? Tem o objetivo de se reajustarem. No plano espiritual, no planejamento reencarnatório, leiam Missionários da Luz, ele explica isso muito bem. E encontramos, por causa de débitos passados, né, essa união volta, a providência divina, para uns por pura caridade, e o outro por questão de afinidade. Voltam, e aí o ressarcimento na convivência, um aparando a aresta do outro. Né? Os casamentos sacrificiais. Né? O que é o casamento sacrificial? Quando um dos cônjuges é muito mais evoluído moralmente. E ele, vivendo uma época passada, derrubando o outro em questões morais, ele evoluiu, e aquela pessoa a quem ele não cuidou em outra era, ele assume o compromisso de vir e direcionar aquela alma para o caminho do bem. Às vezes por meio de um filho, às vezes por meio de marido, às vezes por meio de uma esposa. O livro Há 2000 Anos tem uma história maravilhosa sobre isso. Casamentos de almas afins são encontros com o objetivo de consolidar afetos. Almas afins. Né? Buscam aprimorar um ao outro, né? Já nutrem respeito, amor e consideração. Lembrem-se que são uniões de amor. Né? E o que são os casamentos transcendentais? É aquele em que se unem para um motivo maior. Né? Aquele casal que descobriu o rádio e descobriu o raio-x. Allan Kardec e Amélie Gabriele, eles casados, eles trabalharam na doutrina para a codificação, muito mais como missão do que como marido e mulher. Então, são os casamentos transcendentais, almas iluminadas, que se unem com o objetivo de avançar na ciência, nas artes, né? Em todas as esferas que possam ajudar a humanidade a evoluir. A maioria dos casamentos são provacionais. E esses em que há muito sofrimento, ninguém tem que ficar para apanhar, se permitir ser agredido. Né? Então, mas nós temos que buscar uns meios de nos sustentar, de nos levantar, de buscar uma forma de conseguirmos nos reerguer, acreditando que não existe injustiça, acreditando que Deus é justo. Leiam Há 2000 Anos. Querem saber o que significa um casamento? Nessa coleção do livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, leiam Renúncia. Nós nunca mais somos os mesmos depois de ler esse livro, para a gente entender na criação qual que é o nosso papel, né? Olha só, e para quem está sofrendo muito, desesperado, a gente vai entender, Deus não existe. Se pudéssemos olhar os laços do passado, a gente ia agradecer muito. Lembra aquele princípio que a gente fala, que para tentar não reclamar, o ato de reclamar, de brigar e de agredir, aumenta a distância e o equilíbrio no lar, né? Leon Denis, que foi um grande continuador estudioso de Kardec e da doutrina, ele diz o seguinte, gente, como é que a gente vai desenvolver o perdão se ninguém nos ofender? Olha que maravilha! Então, é o que? Os casamentos e as uniões são para nós um exercício de evolução. Nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para resgatar almas, para recuperar irmãos que nós derrubamos. Né? Então, muitas vezes, isso é muito pesado. A saudade bate, dói demais. Quando a gente pensa, a gente vê casamentos maravilhosos que são de grande exemplo. Mas eu vou falar só de um relato, o que é um verdadeiro lar. Né? Muitas vezes, né, os homens gostam muito de fazer uma brincadeira, mas antes eu gostaria de ver uma mãe com uma grande crise nos Estados Unidos. O marido separou, foi trabalhar em outro lugar, deixou essa mulher com esse menino. E eles começaram a morar dentro do carro e pagavam um aluguel para dormir dentro de um camping. Isso é muito comum nos Estados Unidos para as pessoas que têm baixa renda. E aí ela levava o menino para a escola pública, cuidava deles, tudo que eles faziam no campo, a única coisa que eles tinham era o carro para dormir e conseguiam pagar aluguel e ela tentando fazer pequenas faxinas. E o menino era estudioso, uma gracinha, um menininho de 6 anos de idade. E um dia o dono do camping, vendo a situação, chamou o menino e falou assim, meu filho, que vida ruim que vocês têm, não é possível, que dia que sua mãe vai conseguir comprar uma casa para você, né? E você não queria ter um lar? E aí até a mãe chorou quando viu a resposta do filho dele. Virou e falou assim, não,
Um lar nós já temos. Só daqui a um tempo minha mãe vai ter dinheiro e compra uma casa. Menino de 6 anos. Então, olha só, uma outra história que vale a pena para a gente pensar, quando nós reclamamos muito um dos outros, né? Teve um jornal, um editorial dos Estados Unidos que falou o seguinte, que não adiantava rezar, que para que ter fé? Por que a gente está falando isso? Gente, tem uma pesquisa, que o IBGE soltou uma pesquisa, eu fiz essa questão de olhar, em dezembro de 2019. Tem 8 meses que essa pesquisa saiu no Brasil. Aí todo mundo fala, Deus me livre de casar, casamento é papo ruim, né? Que coisa horrorosa, e que não sei o quê, que o bom é aprontar. E aí é o seguinte, que todo mundo está divorciando, casar para quê? O número de casamentos, né? Apesar do número recorde de divórcio, o número de casamentos é superior. E a cada 3 divórcios tem no mínimo mais 4 casamentos. Então, diante disso, o que as pessoas estão buscando, né? Que o nosso comportamento precisa ser refeito, nossos sentimentos precisam ser refeitos, como Joana de Ângeles diz. O casamento ele não tem função punitiva, ele tem uma função de nos educar. Esse jornal americano soltou num editorial uma crítica muito grande sobre ter fé e casamento. E aí tem uma pesquisa americana que diz que as pessoas que têm religião, que têm fé, não precisa nem ter religião, que tenha fé, que acredita num Deus, que acredita numa energia maior, e os que são religiosos, os casamentos duram mais. Essa pesquisa foi feita durante muitas décadas nos Estados Unidos. Então, por que a fé ajuda? Né? Porque, lembra do magnetismo? Por que eu vou juntar com alguém e depois de pouco tempo eu tenho pavor? Porque o magnetismo, o padrão vibratório de coisas não muito certas que fizemos em outras vidas, nos atrai também. Nos atrai até para o reajustamento. Esse magnetismo, essa energia, ela também nos une àqueles que muitas vezes nós temos a princípio que ter um grande resgate. Ela cristaliza em nós algo que também está cristalizado no outro, né? E diante disso, esse jornal, criticando o casamento, né? E criticando a fé, foi falar que ele tem ido à igreja há 30 anos e que nunca adiantou nada, que a vida dele não melhora e que ele não consegue lembrar do sermão e que para que essa bobagem. E aí, um outro homem escreveu uma carta para uma rádio nessa cidade de Nova York e pediu que fosse lida. E ele escreveu o seguinte: estou casado há 30 anos. Durante esse tempo, minha esposa deve ter feito umas 32.000 refeições por minha vida. Não consigo lembrar de nenhuma. Portanto, eu sei que tudo o que ela fez me nutriu, me deu força, me sustentou, me manteve viva a mim e aos meus filhos. Assim é o sermão. Não lembro de todos, não lembro dos evangelhos e de todos de cor, né, da Bíblia, mas eu sei que Cristo nos alimenta. Assim como a minha esposa, cada refeição que ela fazia, para nós era a prece do dia. Então, que nós possamos entender qual o papel, que tipo de alimento nós estamos levando. E se tiver realmente difícil demais, comecemos a planejar uma estruturação, né? Hoje a gente tem os conselhos tutelares, tem a delegacia de mulher, a gente tem vários órgãos nas prefeituras da cidade que eles amparam as mulheres que são agredidas. A gente precisa ter coragem de pedir ajuda no lugar certo, da forma correta. Mas a gente lembrando que a realidade, qual o motivo que nos atraiu e que nós entramos nessa união, né? E dentro disso, se colocamos filhos no mundo, uma responsabilidade duplicada, porque nós nos comprometemos no plano maior a direcionar. E temos que tomar cuidado, porque pais em desequilíbrios, brigas constantes, temos criado pessoas, jovens, extremamente agressivos, egoístas e incapazes de amar o outro, porque dentro do lar nunca viram uma relação de respeito. Se não for de amor, pode ser de respeito. Que assim seja. Que assim seja. A gente acabou, então, essa união. Já está na hora. Eu quero só fazer um comentário. Vamos no lá. início você falou que muitas vezes a gente enxerga só o defeito do outro,
não enxerga os nossos defeitos, então a culpa é sempre do outro. Então, para quem não assistiu, vale a pena assistir a Prova de Fogo, que fala muito bem sobre isso aí. Enxergar somente o defeito do outro, sendo que muitas vezes nós também temos culpa no cartório, né? Num relacionamento que não tá indo pra frente. Filme, tá, gente? Tem disponível no Netflix e no YouTube também tem. Como é que chama o filme? A Prova de Fogo. A Prova de Fogo, é isso aí. Tem mais alguma coisa para falar? Não? Ô, gente, eu só gostaria de lembrar uma última história em que uma palestrante contou, muito interessante, o seguinte: o casal viveu maravilhosamente bem durante mais de 30 anos. Os filhos cresceram, casaram, ficaram super bem. E um maior profundo respeito de um pelo outro. De repente, este marido, depois de 30 anos de casado, começou a torturar a esposa por ciúme. Xingava, com raiva, não deixava ela sair, implicava. E os filhos ficaram sem entender. Isso virou agressão física. E ele ficava desequilibrado. E levaram ele para tratar com um psicólogo. E levaram um psiquiatra. E ele chegou, as agressões não melhoravam. Passou a ter um ciúme absurdo dessa mulher. E agredia essa mulher, que ele toda a vida conviveu com ela muito bem. Ele estava na faixa dos 50 anos. Foi internado numa clínica psiquiátrica. Quando ele chegou na clínica, ele era extremamente lúcido e bom, ajudava a cuidar dos outros. E o médico dele ficou sem entender. Internava, ele ficava bem. Aí voltava para casa, ele voltava a agredir essa esposa, depois de 30 anos de casado, em que eles viveram super bem. E aí, este irmão, esse médico psiquiatra, achou estranha essa conduta. Ele afastava da casa, ele ficava bem. Durante 2 internações sucessivas, ele entrava no lugar, na clínica de internação, ele recuperava a sanidade. E o problema era só com essa esposa. E aí esse psiquiatra virou e falou: opa, não é físico. Isso aqui tem algo. E pediu no seu grupo espírita, numa reunião fechada, sobre instrução sobre aquele paciente, o que deveria fazer. E aí veio, em vidas passadas, este homem mais velho tinha ficado viúvo, tinha 3 filhos, e uma costureira no interior da Espanha, muito nova, muito bonita, muito faceira, que abusava da beleza e seduzia os homens. Ele se enamorou, apaixonou e casou com ela. Neste casamento, ela envolveu com um dos filhos. E quando ele pegou essa situação, ele enlouqueceu. Ele enlouqueceu. Pôs o filho para fora, pôs ela para fora. Nessa situação toda, o filho morreu precocemente e ele desesperou e suicidou. Nesta reencarnação foi avisado que a prova de resgate era o quê? Aquela mulher que fez com que ele era muito mais velho, casou com ele, né, para aproveitar do seu dinheiro, ainda se enamorou do filho, exatamente naquela idade, o espírito recupera aquele instinto sem lembrar e começa a ter toda essa reminiscência. Então, quando fala em uniões antipáticas e situações antipáticas, Jesus não erra. Jesus não erra. No caso deste casamento, por todas as interferências, a mãe foi morar com um dos filhos e o pai foi morar com o outro, porque ele não dava conta. Mas nunca se perdeu o respeito e aquela mulher que rezava, manteve a família e criou os filhos dignamente, dando bom exemplo, porque em outra era ela não foi, e enlouqueceu esse homem e aquele que hoje também passou a ser seu filho, que na outra época era o filho e o amante dela. Jesus não erra. Se nós pudéssemos descobrir tudo que nos cerca, as nossas responsabilidades e todos que estão à nossa volta, nós trabalharíamos mais em agradecer as oportunidades de crescimento e de amar. Trabalharíamos mais a oportunidade de entender e respeitar ao próximo. Trabalharíamos mais a alegria, como diz Chico, que beleza. Nós já estamos só sofrendo, não estamos fazendo ninguém mais sofrer. Essa é a grande alegria,
a maturidade, a felicidade. Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo resplandece luz. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Fazer a prece final? Vai ter comentário não, né? Gente, lembrando que muitas vezes não é que a gente está desfazendo da dor do outro. Todas as uniões são simpáticas, padrão vibratório bom, e às vezes não simpáticas. Existem uniões que às vezes a gente vem e ama e as pessoas partem muito cedo. Às vezes é um filho, às vezes é um marido, às vezes é uma esposa, um pai e uma mãe. Lembrando que tudo que nos une é porque nós somos uma família e não nascemos para viver isolados. E todas as uniões que nos cercam, seja ela em que relação for, é a família fraterna e espiritual. Um Criador, Deus. E nós somos o princípio inteligente do universo. Que Deus possa nos fortalecer e que todos nós não percamos a esperança de entender que tudo tem a extensão e o tamanho que a gente consegue dar. Vamos lutar contra as nossas antipatias. Vamos entender que aquela dificuldade que a gente sente é ali. Gostar de quem gosta da gente é fácil. E se não dar para conviver, que a gente possa pelo menos entrar em prece e respeitar. E se estamos juntos, é para o respeito e para o cuidado. Aquele que hoje não nos ama dentro do nosso lar é alguém que a gente desfez muito em outras eras. Aprendemos a respeitá-lo em nome da sustentação de uma família e do equilíbrio da sociedade. Que assim seja. Vamos fazer a nossa prece. Deus maior, Jesus, Cristo de Deus, na alegria e na renovação de uma nova era e de um novo tempo. Que todos o perfume das flores, os raios do sol e o brilho de cada estrela possa nos abraçar e nos envolver, reforçando a felicidade, reforçando a nossa responsabilidade. Que sejamos capazes de olhar para todos que cruzam o nosso caminho, com respeito, com dignidade, com amor. Mestre, que os nossos irmãos desencarnados que estão no plano maior possam todos estar envolvidos no perdão, no libertar, no deixar ir para o verdadeiro amar. E que as nossas mãos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos sejam capazes de criar o teu amor para todos e em todos. Que assim seja. Que assim seja.